Olá, feiticeiros. Aqui Leôncio junto com o Luke, trazendo para você a nossa resenha do episódio 50 sobre a migração à extinção, terceira temporada de Jujutsu Kaisen. Do ponto de vista de alguém que só assistiu o anime, eu, e do ponto de vista de alguém que é especialista no mangá, o Luke. Então, começando, a gente começa exatamente do episódio onde o episódio passado parou. Um ponto interessante que eu achei aqui é que o Tengen fez questão de anunciar todo mundo, menos a Yuki. Existe algum motivo pra isso, Luke? Ou é pura aleatoriedade? Sim, tem motivos específicos. Mais à frente a gente vai saber todos os motivos. Mas no momento é melhor deixar esse mistério para não spoiler muito. E então a Yuki, nessa cena seguinte, ela contesta o Tengen porque foi fechada a tumba da estrela. E o Tengen explica que ele estava com medo dos feiticeiros estarem aliados ao Kenjaku. E aí vem aquela pergunta de todo mundo, né? Mas quem é Kenjaku? Basicamente, é essa coisa que está habitando o corpo do Geto. A mesma entidade ser que também criou os fetos amaldiçoados. E curiosamente também a mesma pessoa que estava possuindo a mãe do Yuji. Estranho, né? Mas ok. E aí o Yuji questiona a aparência do Tengen, né? Aí o Tengen dá aquela explicação, né? Que ele é imortal, mas ele também envelhece, por isso ele tem aquela aparência. E aqui um ponto interessante que a gente fica sabendo que nesse momento o Tengen, a Tengen tem 500 anos. Me pareceu pouco tempo. Era pra ela ser tão nova assim, vide que a gente sabe que tem outros feiticeiros aí que tem no mínimo mais de 1000 anos atrás, se não mais, né? Tá correto isso? A Tengen é nova assim mesmo? Ou... Não, 500 anos é tempo pra caramba assim. A minha impressão tá certa ou tá errada, Luke? Bom, se você parar para pensar que cada era, vamos supor assim, vamos tentar explicar. Teve a era Heian, que foi a era de ouro Jujutsu, durou entre 100 e 200 anos, que é a era da onde Sukuna vem. Eu não vou lembrar o nome das outras eras, porque isso é definido, são períodos reais que aconteceu no Japão. Era Heian, era... Como é que a gente, vamos supor, como é que a gente dá o nome, né? Teve a era da escravização, teve depois a era da Primeira República, depois a era da ditadura, a era da Nova República, que é depois da ditadura militar que o Brasil sofreu. É, que aqui a gente não chama de era, né? Aqui a gente chama período, né? Lá eles já chamam de era, né? Acho que é uma coisa local, né? É, oriental gosta desse lance de era, pra dar mais ênfase. Então, ela é mais nova que Sukuna, porém, o poder dela não importa. É muito forte mesmo pra ela sendo nova. E também você falou esta coisa sobre Geto. Mais respeito com esse feiticeiro. O cara é brabo. O cara tá vivo há tempo suficiente para acumular muita habilidade. E vimos que ele faz qualquer coisa pelos seus planos. Até mesmo assumir a pele de uma mulher no papel de ser mãe. Então a gente tem um paralelo com o filme do Jujutsu Kaisen Zero, né? Que explica que como a assimilação do receptáculo da estrela 12 anos atrás falhou e por conta disso o envelhecimento da Tengen acelerou, né? E consequência disso, ela tá deixando de ser um indivíduo e tá se tornando o mundo, né? Eu nesse momento pensei, ok, é estranho como isso aqui funciona, né? Mas tudo bem, né? E então nossos feiticeiros buscam respostas para duas perguntas. A primeira, qual o plano do Kenjaku? E como disselar o Gojo, né? E a Tengen concorda em dar essas respostas apenas depois de impor uma condição. Yuki, Yuta ou Chozo. 2 de vocês têm que ficar aqui e me proteger. E eu pensei logo nesse momento, mas por que especificamente eles? Bom, se você parar pra pensar, são alguns dos classes especiais. E não é um Sukuna. Na verdade, ali só tem 4 classes especiais, né? Vamos botar assim. São os 3 mais o Yuji. E o Yuji tem o Sukuna. Convenhamos. Ninguém quer o Sukuna por perto. Ainda mais depois de Shibuya. E outra coisa.
você achou estranho essa frase da se tornar o mundo. Já parou pra pensar que as maldições só não interferem sempre com seres humanos por causa das barreiras de Tengen? Ou seja, ele meio que dividiu o mundo normal do espiritual com as barreiras dele. E conforme ele está se envelhecendo e evoluindo, ele está cada vez ficando mais como essas barreiras entre os dois mundos do que como um ser físico no mundo. Então por isso que ele está virando o mundo, entre aspas. O grupo então contesta, né, porque o Imortal precisa de proteção, né? E durante esse bate-volta de pessoal falando, a Yuki levanta um ponto, né? Ué, mas você também... Por quanto tempo a gente tem que fazer isso e por que a gente tem que proteger você? Então, avança de cena onde o Tengen passa a dar as respostas, né? E achei interessante que tudo aqui aparece no formato de fluxograma, né? E até me lembrou assim um pouco a questão assim como se fosse um jogo, né, para ficar assim bem nítido, bem espesso assim pra gente conseguir entender, né? Então ele responde a primeira pergunta, né? O objetivo do Kenjaku: forçar a evolução da humanidade no Japão. Como um brasileiro eu pensei logo direto, mas por que só o Japão? Seria o Kenjaku nacionalista isso? Por que só o Japão? Visto que a gente sabe que existe um ou outro feiticeiro forte. O ponto assim do anime é no Japão e a gente sabe que é ali onde tem a maior concentração, mas por que só o Japão? Ele é oriundo dessa terra, né? Da Terra do Sol Nascente, vamos falar assim, né? Então, nada mais justo do que eu evoluir o meu povo para nós dominarmos o mundo, correto? Sendo que, como ele está no corpo do Suguru Geto, ele consegue controlar maldições. Logo, não vejo por que não. Então o Megumi contesta, diz assim, ué, mas por que ele já não fez isso? Vi de que hoje ele tem a técnica do Mahito, né, transfiguração inerte, né? E o Tengen responde que simplesmente porque faltava energia amaldiçoada. Que a técnica do Geto, o Uzumaki, o redemoinho, que funde o poder de todas as maldições absorvidas, não pode voltar esse poder absorvido por feiticeiro. Fora que se ele transformar uma pessoa, é muito ineficiente. Então ele pretende fazer isso assimilando a humanidade ao Tengen. Porém, essa assimilação só seria possível com o receptáculo da estrela. Então, antes sim, porém, por não ter assimilado no tempo certo, o Tengen hoje consegue assimilar várias pessoas fora do receptáculo da estrela, né? Então, o Shoso contesta então como é possível fazer toda essa assimilação com todo esse número de pessoas se o Tengen é apenas um. E o Tengen informa que, na verdade, após ele ter evoluído, agora a sua alma está presente em tudo, né? E se ele se assimilar a alguém, ele vai se tornar... quem for assimilado por ele vai se transformar em algo além de um feiticeiro, né? E após muita discussão, a Maki então levanta esse ponto, né? Ué, mas o Tengen não podia simplesmente então recusar essa assimilação? E o Tengen explica que no atual estado que ele está hoje, ele está muito mais próximo de uma maldição do que por um humano. E que por conta disso, a técnica do Geto de manipulação de maldições vai funcionar nele, né? Sim, exatamente. E aí é aquela coisa de... Por que não agiu antes? Ou esperou para agir, né? Ele está no momento próprio para isso. Foi quebrado o ciclo dos 6 olhos, a alma das estrelas e Tengen. Ele está com um corpo capaz de controlar maldições. Então ele só precisava realmente que alguém como o Suguru Geto nascesse e despertasse a técnica. Então nota-se que para alguém que tem mais de 1000 anos vivo, demorou para que essa uma pessoa com esse poder nascesse. Se não, talvez, quem sabe, até mesmo isso já tivesse acontecido no passado. Então entra o contestamento da Yuki, né? Por que agora, né? E o Tengen explica para ela que o receptáculo da estrela e os 6 olhos, eles estão conectados por destino, né? No passado, o Kenjaku foi derrotado 2 vezes pelo usuário de 6 olhos. E então uma maneira que achou de contornar isso foi matar tanto o receptáculo quanto o usuário dos 6 olhos,
um mês após o nascimento de cada um. Porém, tanto o receptáculo quanto os 6 olhos aparecem no dia da assimilação. Então, hoje, ele mudou o foco. Ao invés de tentar acabar, ele está buscando selar os 6 olhos ao invés de eliminá-lo. Para isso, ele então começou a procurar um objeto amaldiçoado capaz de conseguir selar os 6 olhos. Visto que é possível ter 2 usuários de 6 olhos ao mesmo tempo. Eu acho que aquela coisa assim do tempo da história se corrigir, né? Se ele acabasse com um, surge automaticamente em outro, né? Foi a conclusão que ele chegou. Isso. E se você parar pra pensar bem, o parente mais próximo do Gojo vivo nos apresentado na obra é o Yuta. Então imagina alguém com a Rika que já tem aquele poder avassalador que ele já tem, tendo os 6 olhos. Seria inclusive mais forte que o Gojo do que ele é atualmente. Mas porém, 12 anos atrás, uma coisa aconteceu que rompeu esse ciclo. E aqui a gente tá falando do Touji Zenin, né? Que por conta do seu pacto com o Gênito, né? Ele não interfere nessa hierarquia, né? Ele era a brecha, né? E por conta disso, ele quebrou o pacto, né? E o Megumi então ele contesta, visto que se já tem a técnica de manipulação de maldições e o Gojo já está selado e o Ten evoluído, todo ponto assim, por que então realizar esse jogo do abate? O Ten então explica que mesmo que com tudo isso que já está levando aqui já foi feito, se ele tentar executar a assimilação nesse exato momento, ainda existe o risco de falhar, de não se concluir a assimilação. Então esse evento seria uma preparação para esse plano ser um sucesso, né? E ficamos então sabendo que para realizar isso, ele teve que fazer muitos pactos no passado para conseguir executar esse evento. E então aqui a gente vai ser apresentado essas regras desse jogo, né? E a primeira coisa interessante é que o Kenjaku, ele não é o mestre desse jogo, né? Então é levantado que mesmo se a gente matar ele, isso não vai interromper o jogo vai continuar. Isso mesmo. E é interessante isso, né? Porque ele seria um alvo fácil, parando pra pensar nesse quesito, né? Ah, só matar ele que o jogo acaba. Ele coloca o alvo, o dono do jogo, sendo entre aspas o próprio jogo, né? E a questão das regras, cara, como o próprio Tengen fala, o Jujutsu não vai permitir que você faça o que você quer assim. Você tem que pagar um preço. Por isso foram 8 pactos, né? 8 regras iniciais que podem aumentar com o decorrer do jogo. Depende de quem quiser, quem tiver pontuação e quiser aumentar as regras. E não somente, mas por enquanto ninguém sabe a pontuação que tem. Você quer tentar chutar quanto cada um tem de pontos, meu amigo? Eu vou chutar porque foi apresentado que por padrão todo feiticeiro tem 5 pontos e toda maldição tem 1. Mas a gente vai descobrir isso pra frente, né? E seguindo então, e a única maneira então de interromper esse jogo é caso todos os jogadores morram ou todos os jogadores se recusem a participar do jogo, o que também vai resultar na morte de cada um deles. Até algum desses eventos acontecer, o jogo em si não vai acabar, né? E esse evento ele tem um sistema de pontos onde os jogadores podem gastar 100 pontos para incluir uma nova regra. E então eles, nessa discussão entre eles, resolvem que vamos então criar uma nova regra, criando uma maneira de poder sair desse jogo, né? Mas eles ainda têm esse ponto de que, além disso, eles ainda têm que achar um jeito de libertar o Gojo. Antes de prosseguir então, o Tengen exige saber, né, quem vai ficar para proteger ela, e aí logo de cara o Chose e a Yuki se prontificam, né? Então ele explica, para liberar o Gojo, eles precisavam de uma lança celestial invertida, do objeto amaldiçoado lança celestial invertida, que é um objeto que ele força o cancelamento de feitiços. Era a arma que o Toji usou. Ou então a corda negra, que é um objeto amaldiçoado que inibe os efeitos de qualquer feitiço. A arma que o Miguel usou em Jujutsu Kaisen 0.
E, porém, o Gojo destruiu esses ambos objetos no passado, então a gente não tem esperança de poder usar nada disso para libertar ele. O Teng então oferece uma solução. Uma feiticeira de 1000 anos atrás chamada Anjo, que despertou agora para esse jogo do abate, porque a sua técnica é capaz de quebrar tal selamento. E ela já está jogando o jogo. Aqui já nos é apresentado mais um participante do jogo, o Anjo. Tengen explica então que de todas as pessoas no Japão já foram amaldiçoadas. Esse evento deve ser concluído mais ou menos dentro de 2 meses. E nesse momento atual, visto quem despertou as técnicas ou não, eles têm exatamente 10 dias para obter esses pontos e criar essa brecha para que os jogadores possam escapar antes que, por exemplo, a irmã do Megumi seja forçada a entrar nesse jogo. Entramos então aqui nesse resumo de regras. E mesmo adicionando essas regras, a regra adicionada não pode interferir com as demais regras já impostas antes. Chegamos então nessa parte do episódio em que os papéis vão ser definidos sobre quem vai fazer o que. Yuki e Choso vão ficar para proteger o Tengen. Maki vai voltar aos Zenin para coletar as armas amaldiçoadas que foram confiscadas pelas famílias, né? E encontrar o Panda após isso para participar do evento. O Yuta já vai começar participando do evento, enquanto Megumi e Yuji recebem a missão de encontrar o Hakari. E eu acho curioso aqui que o Yuta diz que o Hakari é mais forte, então as minhas primeiras perguntas para você é: o Yuta tá correto no que ele tá falando? O Hakari, assim, esse cara, ele é mais forte assim que o Yuta mesmo? Outra pergunta que eu tenho para você é: o Yuta, ele já entrar de cara assim pro evento, assim, ele já... deixa eu então já começar a participar, já me animar aqui, já vou pontuar aqui pra gente. O melhor jogador já entrando assim de início, já eliminando o maior número possível, foi a melhor escolha? Então vamos lá. Respondendo então a primeira questão. A Akari é mais forte que o Yuta? Sim, com certeza. A depender de certas circunstâncias. Quando ele aparecer, isso é melhor explicado, mas sim, na minha opinião, ele é sim melhor que o Yuta. Ou melhor, mais forte que o Yuta. Ele é talvez até mais forte que o Gojo. E respondendo à segunda pergunta, isso eu acho mais que foi uma ferramenta de roteiro. Por causa do tanto da força que o Yuta tem, se botasse ele para fazer alguma das outras coisas, não teria como você escalonar uma dificuldade suficiente para ele. Então acho que foi mais uma ferramenta de roteiro, tirar ele dali do que realmente necessário. Mas eu gosto da desculpa, que foi: vou em uma zona mais afastada para impedir que nós acabemos nos esbarrando e tenhamos que nos matar. Porque assim, ao mesmo tempo, não é forçado assim que você encontra, você tem que matar a pessoa, né? Você tem 19 dias pra pontuar, mas não obrigatoriamente você tem que enfrentar seu amigo se seu amigo entrou ali, né? Inclusive, acho que vocês podem até cooperar juntos, né? Eu pelo menos não vi nada na regra dizendo o contrário. Sim, verdade. Mas você já viu o filme? Você sabe uma parte da gama de habilidades que o Yuta pode usar. Imagina ele usar de novo as palavras sombrias, né, do Inumaki, e mandar um Morra e ter algum aliado ali no meio. TPK. Aí é complicado, né? Sim, sim. E após todos os papéis serem decididos, então eles partem pra sua missão, né? E eu achei que o episódio ia acabar ali, né? Mas do nada a gente corta... Finalzinho do episódio, corta pra um show de um stand-up, né? E a gente vê um comediante com mais dificuldade, né? O chefe dizendo pra ele tentar outra coisa, porque ele não é engraçado, e isso e aquilo. E tem um colega ali do lado, quando o chefe vai embora, até dá um bisu pra ele, né? Aquela coisa assim, né? Tem 2 tipos de comediante, né? Os que são sempre engraçados e os que se acham engraçados, né? E eu não entendi nada de onde aquilo ali tava indo, e no finalzinho sobe o fluxograma de novo dizendo: esse é um participante do jogo do abate. Eu não entendi, foi nada. Aba. Eu gosto muito desse cara. Na minha opinião, todas as piadas dele foram sem graças. Ele está presente na abertura, se você reparar, meio que fazendo ginástica com o Yuji. Mas assim, esse personagem, eu gosto muito dele. Gosto de como o personagem dele foi criado, é moldado e age. E
Ele, na minha opinião, tem uma das habilidades mais apelonas do Jujutsu. E então o episódio se conclui. Qual a sua análise do episódio? Eu, particularmente, achei um episódio fraco. Eu entendo que foi um episódio de preparação, acho que assim, melhor perder um episódio inteiro pra explicar tudo isso, depois ser só pancadaria, só luta braba. Então eu tô disposto a abrir mão disso. Agora, se tiver mais episódios assim, eu acho que vai perder a qualidade, vamos dizer assim, né? Porque a gente sacrificou um episódio inteiro pra todas essas explicações. Então, pra mim, foi até agora o episódio mais fraco da temporada, um episódio essencial pra situar, deixar todo mundo no mesmo chão das regras e tal, a gente entender. Porém, não deixa de ser assim um episódio bem monótono, só texto, explicação. E pra mim, o episódio mais fraco até agora. E você, o que você achou do episódio? Olha, eu não poderei discordar mais de você. É um episódio fundamental para levar em conta sobre tudo que vai acontecer daqui pra frente. É de certa forma um carinho do autor perder tempo no mangá para explicar como vai funcionar o jogo, cada regra, como os jogadores podem explorar cada coisa, para no anime passar num piscar de olhos, sem que se pegue. Se não tivesse esse episódio, muita coisa seria perdido, muita... Ah, mas é só fazer isso, é só fazer aquilo, sendo que nas regras mesmo não são explícitas, elas são meio abertas algumas. Tanto que no próprio episódio, não lembro se foi o Fushiguro ou o Itadori pensou que era, então é só fazer uma regra pra anular. Aí o outro já responde que não, que as regras não podem ser anuladas, somente acrescentadas. Então, é um episódio mais parado? Foi. Mas ao mesmo tempo, já nos dá a direção para onde os personagens vão, o porquê eles vão fazer uma divisão agora, porque uma pessoa vai sair do grupo, outra vai entrar, o que vai acontecer no geral. Já vai nos dar o direcionamento de por que no próximo episódio tal personagem não vai aparecer, ou por que essa situação, tal personagem seria perfeito, mas não tá aqui, do que ser simplesmente furo de roteiro. Tipo, por que o Yuta não tava lá pra salvar o Gojo na estação de trem? Ah, ele tava na África. A gente sabe disso? Não. Ele só não tava. Sendo um personagem que desde a primeira temporada é referenciado no anime. Então, esse é um episódio bom, por mais que você não tenha gostado tanto. Pra mim, foi um ótimo episódio, foi bem executado. A animação dele, por mais que todos estavam parados, você não percebe uma repetição de quadro. Foi um episódio que teve a sua fluidez, teve os diagramas, né? Os fluxogramas, no caso, mostrando tudo, deixando tudo bem explícito. Então, pra mim, foi um bom episódio. Já vi outros animes em que episódios com até mesmo lutas foram mais chatos do que esse episódio que foi apenas explicação. Então essa discussão que a gente queria trazer pro vídeo de hoje, concorda com a gente, discorda da gente? Você tá junto comigo achando que foi um episódio chato, ou tá junto do Luke e acha que foi um episódio interessante? Comenta aqui embaixo. E eu vou deixar outro vídeo de Jujutsu aqui no card pra você clicar, pra você ficar mais por dentro ainda.